Olá, sejam bem-vindos ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen e aqui conectamos pessoas para trazer conteúdos relevantes para a construção de cidades mais inteligentes, sustentáveis, resilientes e democráticas. Venha fazer parte dessa jornada. E é com muito entusiasmo que eu anuncio o início da segunda temporada do podcast O Futuro das Cidades. Gostaria de agradecer aos patrocinadores Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Essa segunda temporada contará com a participação de diversos líderes do setor da construção civil. Não perca esse primeiro episódio com o Nico, da NOAA, tratando sobre madeira engenheirada. E os demais episódios também estão imperdíveis. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast O Futuro das Cidades, um espaço onde a gente conversa sobre sustentabilidade, soluções e reflexões importantes para a construção de um futuro melhor para o nosso ambiente urbano. Eu sou Adriana Hansen e hoje eu tenho o prazer de conversar sobre madeira engenheirada, novas tecnologias, com nada mais, nada menos, Nicolaus Theodorakis. Muito prazer, é uma honra receber você no nosso podcast, esse espaço para a gente realmente ter um bate-papo para conversar sobre pautas que são importantes para essa construção de um futuro melhor. Muito obrigada. Adriana, a honra é minha. Obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais da gente aqui, contar um pouco mais da nossa história. Nico, me fala uma história. Você não é do setor da engenharia nem da arquitetura. Como que foi esse processo? Você veio da indústria têxtil, foi para o mercado financeiro e agora está nesse universo de real estate. Como que aconteceu esse movimento seu de carreira para trabalhar com algo que é tão inovador? Adri, as coisas aconteceram meio sem muita previsibilidade, elas foram acontecendo. Eu, como você falou, eu comecei na indústria têxtil, minha família é da indústria têxtil. Depois de 6 anos eu fui para o mercado financeiro, que era um sonho que eu tinha. E depois de 11 anos de mercado financeiro, eu resolvi sair, parar de trabalhar em banco. Era da área de investment bank, uma área bastante puxada, e eu queria, enfim, mudar de áreas. E eu não fiz essa transição pensando no mercado imobiliário. Eu acabei saindo do banco na época, em 2011, e recebi um chamado de um grande amigo para entrar no setor junto com ele. Ele já vinha do setor, que eu acabei ficando sócio da Alpha Hilt, que é a empresa que eu fui sócio por 10 anos praticamente. E depois de longos 10 anos, eu sempre queria trazer tecnologia para o setor. Eu sou engenheiro de produção, não sou engenheiro civil, sou engenheiro de produção, e queria trazer tecnologia para o setor que vinha arrastando a adotar algumas tecnologias. Sempre fui entusiasta de tecnologia. E lá por 2018 eu resolvi sair da execução da Alpha para me dedicar a trazer tecnologia para o setor. E um dos negócios que eu montei foi a NOAA. A NOAA começou no intuito de industrializar o processo construtivo. E como eu vim do alto padrão, né, a Alpha é uma empresa focada em residenciais de alto padrão, existia um antagonismo, né? Como é que eu industrializo o processo construtivo sem amarrar muito o produto final imobiliário na ponta e manter produtos autorais com arquitetura, com bossa, com algo diferente. E estudando as formas de industrializar, de trazer eficiência para o setor, mantendo um produto diferenciado na ponta, eu conheci a madeira engenheirada. E aí foi um amor à primeira vista, porque quando eu entendi o que era a madeira engenheirada, efetivamente, o que ela trazia de benefícios para a indústria de construção, eu entendi que ela tem várias competências num produto só. E a principal delas é seguramente a sustentabilidade, porque a gente consegue efetivamente trazer um produto que aborda a sustentabilidade na veia no setor. E aí, enfim, começamos a desenvolver o que seria a NOAA, né, ou como é que a gente abordaria esse mercado, e aí tem todos os desafios aí de trazer um produto novo no mercado imobiliário, um mercado tão tradicional como é o nosso. Especialmente no Brasil, né? Porque a gente vê que essa tecnologia ela já é mais conhecida, Estados Unidos, Europa. Sim. A madeira engenheirada faz um pouco de parte
do jeito de se construir por lá, principalmente quando a gente entra na área de residências, né? Mas aqui no Brasil, os índios construíam muito com madeira, né? Agora, trazer isso viés tecnológico, podendo construir prédios altos, né? Que eu acho que é um ponto importante, com normativas agora para conseguir se projetar usando essa tecnologia, é uma mudança de chave realmente no nosso setor, né? Sem dúvida nenhuma. Um dos motivos pelo qual eu escolhi a madeira engenheirada também é porque ela permite a verticalização, como você falou. E a verticalização é o grande, vamos dizer, forma de abordar o déficit habitacional que a gente tem no mercado. Então, acho que, de novo, é um produto que tem várias competências num produto só. Ele é flexível para a indústria, ele é sustentável porque estoca carbono. Ele traz aí uma eficiência fabril em termos de encurtar o tempo de obra e traz estética, né? Design, estética, e permite a verticalização, como você bem comentou. O que uma das coisas que também nos chamou muita atenção é como isso se expandiu ao redor do mundo, né? A gente tem hoje Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, China, os principais centros aí, mercados que usam hoje madeira engenheirada em mais escala. Isso vem crescendo ano a ano, tem um crescimento estimado aí de uns 14% ao ano, médio de crescimento do uso de madeira engenheirada ao redor do mundo. E quando você olha esses países, a grande maioria deles, ou se não todos, quase todos, tem florestas muito próximas. E aí quando você olha para o Brasil, você fala, pô, não tem como a gente não abordar esse mercado. É um mercado que a gente tem florestas muito próximas, a gente tem que eu chamo de terroir, né? O nosso ambiente aqui é muito propício para o crescimento do pinus, do eucalipto. Então, isso propicia uma boa cadeia produtiva. Isso, obviamente, favorece a gente aqui para abordar o mercado da forma como nós estamos abordando. E sendo uma tecnologia, eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa curva de desenvolvimento e inclusão de tecnologias novas, desde uma desmistificação do uso da tecnologia, né? Então a gente está muito acostumado com aço, concreto, bloco, né? Eu lembro que quando entrou o drywall como uma alternativa, trabalhar isso, por exemplo, no residencial, demorou para o público entender e se acostumar. Por outro lado, eu acho que a madeira tem uma possibilidade, uma percepção estética, de valor diferente de outras materialidades, mas eu vejo que a gente vai ter essa curva de crescimento e lá fora, que já passou por esse processo, existe construir com madeira, tem o viés ambiental, mas não só o viés ambiental, né? Tem a praticidade em si, a industrialização, que para nós é importante até para uma atratividade de pessoas para o setor de construção civil, que é uma problemática que a gente enfrenta hoje, né? Os jovens fugindo de querer atuar nesse universo. Como que você imagina esse desenvolvimento aqui? O que você já viu dos outros mercados em relação a essa questão de competitividade da tecnologia da madeira engenheirada frente a outras? A madeira engenheirada, ela traz uma performance diferente para o setor. Ela traz uma eficiência maior em termos de construção, né, de que a gente chama aqui de produção de prédios. A gente tem hoje nos nossos projetos encurtado o tempo em metade. Isso, para efeito do investimento, é fantástico, né, porque o ciclo do dinheiro é mais curto, os retornos são maiores. Então isso traz uma eficiência muito grande. Mas o ponto é que a gente consegue abordar diferentes produtos com o sistema. Então isso é muito bom, a gente tem uma flexibilidade fabril muito grande e que nos permite trazer, e esteticamente, como você falou, ele traz uma estética muito, muito boa, né? A madeira é algo que aconchega o ambiente. Então a gente usa hoje madeira para decorar os espaços. Então, a gente faz bloco de concreto e reveste de madeira, isso. Né? Então a gente traz até alguns estudos que a gente está fazendo nos nossos corporativos, de que dependendo de como o cliente quer o seu interior, né, se ele quiser bastante madeira, ele pode já usar o sistema que está lá, que está pronto, e não precisa gastar mais recurso para botar a madeira lá, né, ela está lá. Então, enfim, tem vários benefícios que a gente começa a perceber aqui nos nossos empreendimentos que trazem
enfim, mais qualidade. Por exemplo, o Arvoredo. O Arvoredo é o nosso residencial na Vila Madalena, né? O que a gente está percebendo é que o empreendimento ele vai ter uma eficiência térmica e acústica melhor do que dos produtos que existem hoje no Brasil. Então, é algo que a gente vai conseguir demonstrar quando estiver pronto, mas a gente já tem a forma como nós desenvolvemos e projetamos o prédio, ele vai ter algo que o mercado brasileiro não conhece. Então, é algo super bacana e que a gente está muito orgulhoso de poder fazer aqui com a técnica que nós desenvolvemos aqui de desenvolvimento de projeto e de obra com madeira engenheirada. E você trouxe 2 pontos que hoje eu entendo que é muito mais percebido por qualquer usuário, não precisa ser arquiteto, engenheiro. A pandemia fez com que a gente percebesse muito os nossos espaços, os ambientes, nossas residências, e normalmente os desconfortos acústicos, né, pelo vizinho que está fazendo alguma atividade ruidosa lá, passando aspirador, seja a questão térmica de calor. A gente não tem um país ainda com alto índice de ar-condicionado nas residências, ainda que esse indicador também cresça substancialmente ano após ano, pelo custo que está a tecnologia mais barata e pela necessidade, né, também das altas temperaturas, e ter uma solução que casa diferentes benefícios ambientais, ela contribui para trazer resiliência, porque a tendência é cada vez a gente ter a temperatura maior, né? Eu estava lendo ontem uma notícia falando do potencial de a gente chegar em Porto Alegre a uma sensação térmica de 60 graus Celsius, né? É algo insustentável, né? Estamos aí ultrapassando as temperaturas do deserto do Saara em cada vez uma quantidade maior de dias. Então, esse conjunto de benefícios, eu acho que talvez a gente nem, num primeiro momento, nem conseguisse tangibilizar. E a gente consegue hoje perceber que isso, de fato, retorna de várias maneiras para o usuário final, né? Sim, eu acho que cada vez mais a indústria da construção vai tentar buscar esse tipo de conforto para as pessoas e trazer produtos diferentes, produtos que tragam, vamos dizer assim, abordem questões como você citou, né? As questões da mudança dos ambientes, do clima, e da forma como a gente vai se corresponder com esses ambientes vai ser muito importante. Então, você pode encher o lugar de ar-condicionado que você quiser para poder ficar num local que tenha calor de 60 graus, ou você pode fazer uma composição entre elementos como a madeira e um ar-condicionado com uma potência menor, talvez. Você não precise tanta potência para resfriar aquele lugar, porque o próprio elemento construtivo te traz um isolamento térmico melhor. Então, é isso que a gente chama de alta performance nos prédios, né? Os nossos prédios, a gente gosta de dizer aqui que a gente traz prédios com alta performance. Uma delas é a questão térmica, que é um ponto que, enfim, cada vez mais é uma realidade, como você falou, está aí, né? Só não está vendo quem não quer. Então, enfim, é algo que a gente tem que se preocupar e tem que cada vez mais ter um olhar no desenvolvimento do projeto. A gente estava comentando um pouquinho antes de iniciar as gravações sobre um momento delicado que a gente, de certo modo, vive politicamente, né? Então, com países importantes como os Estados Unidos desfazendo acordos como o Acordo de Paris, né? Se posicionando de uma forma não engajada, não crédula, talvez, à temática das mudanças climáticas. Mas, por outro lado, é um ano de COP30 acontecendo em Belém. Como que você percebe a temática do ESG, do carbono, e o que isso pode, na sua percepção, impulsionar no crescimento da conscientização da construção civil e da adoção dessas tecnologias novas? Bom, primeiro, eu acho muito, vamos dizer assim, ruim a politização do tema, tá? Eu acho que politizar o tema é algo que sou até burro às vezes, né? Porque é um tema que veio para ficar, é um tema real, ele está no nosso dia a dia. Exato, ele está no dia a dia. Então, não é uma questão de política, é uma questão de viver, né? Então, é assim que eu vejo, pelo menos. O que eu entendo é que a discussão do tema cada vez mais
ela vai se aprofundar nas pessoas, conforme os anos evoluem, as pessoas evoluem junto, né? Então, é natural que esse tema comece a ser discutido de forma pragmática e de forma resiliente, como você falou. Agora, o que eu vejo por exemplo, ter a COP30 aqui no Brasil é fundamental. Acho que é um marco importante para nós, é um marco importante para a indústria, para todas as indústrias, mas para a nossa em principal, muito para que a gente consiga difundir cada vez mais as possíveis soluções que se tem para a questão da climática, a questão do carbono, enfim, acho que recentemente a gente teve a lei a regulação, né, do mercado de carbono, então isso também vem a ajudar. E cada vez mais as políticas públicas, obviamente, contribuem, mas no final das contas, o mercado que tem que desenvolver isso de uma forma natural. Que a gente está vendo aqui cada vez mais empresas, seja elas que vão ocupar os nossos prédios corporativos, seja incorporadores que querem construir madeira, seja investidores que querem fazer projetos mais sustentáveis, cada vez mais a gente tem um deal flow aqui maior, mais procura, o pipe vem crescendo, de modo que a gente consiga cada vez mais implementar essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo aqui na NOA no mercado imobiliário e trazer um produto que seja cada vez mais aderente ao nova característica de consumo, né, que a gente chama. Então, por exemplo, os prédios corporativos nossos, eles trazem um ambiente mais saudável para as pessoas, que é ligado também à saúde mental, né? Você traz biofilia, tem biofilia na veia que a gente chama, né? Então, isso tudo contribui com um melhor bem-estar das pessoas naquele meio de trabalho, que é o lugar que a gente mais fica no final das contas, né? Então, a gente vê cada vez mais as empresas buscando isso, buscando soluções para as pessoas que trabalham naquela empresa, naquele espaço, né, na sede ou na filial, o que quer que seja. Inclusive, nos nossos empreendimentos, existe a possibilidade da gente até emitir crédito carbono no final dele, porque a gente reduz a emissão de carbono, não só por conta da madeira, mas também pelo método construtivo. A redução varia de projeto a projeto, mas o fato é que a gente reduz a pegada de carbono nos prédios e a gente consegue, vamos conseguir no futuro emitir crédito carbono e vem de encontro com a regulação aí do mercado de carbono que está acontecendo. Você trouxe um ponto, Nick, super importante, que é o carbono, o crédito de carbono e esse mercado que agora foi recentemente regulado, né? Então, essa regulamentação hoje define a obrigatoriedade de se reportar as emissões a partir de 10 mil toneladas ano e uma obrigatoriedade de reduzir a partir de 25 mil toneladas. A gente ainda não tem detalhes metodológicos, porque essa é a pauta de discussão que deve acontecer aí nos próximos 2 anos, né? Como que isso vai ser calculado, quais as ferramentas, né? Existe um grupo grande avaliando hipóteses relacionadas a isso, mas ainda fica tudo no mérito da hipótese, né? A gente não tem certeza. Mas é muito provável que a gente tenha que incluir os escopos 1, 2, 3 que a gente fala, avaliar o impacto do consumo de recursos para quantificar essas emissões. E se isso acontecer, que é tudo campo da hipótese ainda, a construção civil certamente vai ter que se posicionar, não só reportando as suas emissões, como também sendo obrigada a estabelecer metas que o governo vai definir e, caso não consiga atender às metas, vai ter que ir a mercado para comprar. Ou seja, eventualmente, uma solução dessa natureza, ela contribui de várias maneiras, porque ela vai contribuir reduzindo, ou seja, garantindo atendimento de meta e vendendo um crédito ainda para mercado, ou seja, o TIR do negócio vai ser outro. Né? Exatamente. E aí é curioso, né? Porque hoje quando a gente conversa, quando a gente desenvolveu os nossos empreendimentos agora e os novos que a gente está discutindo com os investidores, essa conta do carbono não está na viabilidade. Ela é um hidden value por enquanto, então nem no custo, nem no bônus, né? Nem no custo, nem no bônus. Então isso é uma coisa que vai vir e tão logo terminem os empreendimentos, a gente vai ter, e o mercado esteja regulado, a gente vai ter a possibilidade de ter essas receitas que hoje estão escondidas.
E, Nick, deixa eu te fazer uma pergunta delicada. Não quero te colocar numa saia muito justa, mas é obviamente uma curiosidade geral da nação, fazendo uma brincadeira aqui. Quanto, no geral, a incorporação de uma tecnologia como a da madeira engenheirada incrementa em custo no metro quadrado construído? Você tem um indicador mais ou menos aí? Eu tenho. A gente tem vários estudos aqui, vários projetos que a gente já tem olhado para esse ponto. Depende do produto. Então, eu vou separar os produtos porque é importante. No corporativo, o nosso custo está igual do convencional. Tá? Obviamente, quando a gente fala igual, a gente está... Lembrar que quando você aborda a industrialização, você está trazendo mais alto grau de tecnologia embarcada num processo construtivo. E aí você vai comparar com empresas que são as empresas mais maduras do mercado brasileiro hoje. Quando você compara a industrialização com os mercados mais maduros, que tem governança muito mais forte do que as outras empresas convencionais, e a gente também traz essa governança aqui junto, a gente aborda um custo indireto menor, né, no canteiro. Então, isso equilibra bastante o custo. Com o benefício do tempo ser menor. Acho que eu ia falar, o tempo é um fator importante. Quando a gente está reduzindo em 50% do tempo hoje nos nossos projetos, quando você fala de custo igual e tempo menor, a tira é maior. Então, os nossos projetos, o nosso ciclo econômico é mais curto, isso traz um retorno para o investidor maior. Quando você vai para o residencial, aí o custo é mais alto porque você está comparando com empresas que usam bloco ainda, sistemas construtivos mais rudimentares, vamos dizer assim. Então aí a comparação é um pouco mais injusta, né? Porque você está comparando sistemas muito diferentes. Mas continuamos trazendo o benefício do tempo. O que acontece no residencial é que para os ativos de renda, isso é legal, porque você ativa a receita antes. Para os ativos que são para venda, que são incorporação, não necessariamente encurtar o tempo é um fator benéfico para o empreendimento, porque é um mercado que você vende na planta, os compradores precisam pagar até as chaves um determinado montante, e se você encurta esse tempo, a parcela aumenta, não necessariamente você tem menos compradores que conseguem pagar aquela parcela maior do que você teria num tempo maior. Então, esse é o desafio hoje. A gente já tivemos conversas com alguns bancos para tentar trazer soluções de financiamento na planta para o mutuário, de forma que você, como é feito com a Caixa, no Minha Casa Minha Vida, no Baixa Renda, tentar trazer isso para as outras classes de ativos. Mas isso é um desafio ainda muito grande. Apesar de que o fato de você encurtar o tempo, num país como o Brasil, que tem uma volatilidade macroeconômica que nós estamos vivendo agora, encurtar o tempo é diminuir o risco da incorporação. Então, supostamente, o risco do banco financiador é menor para os projetos que são industrializados. Mas temos o desafio aqui de Brasil. Fica a dica. Espero que alguém desse setor financeiro, de empréstimos imobiliários aí, dos grandes bancos, possam apoiar a gente nessa iniciativa. Estamos abertos aqui. Eles vão ter meta de redução de carbono também, né? Estamos abertos para discutir aqui, a gente tem várias ideias e enfim, pode porque contribuir. É uma lógica de raciocínio diferente mesmo, né? Para alguém que está desenvolvendo a sua casa, que quer morar, obviamente, quanto mais rápido, melhor. Mas, de fato, a gente limita o público quando a gente tem os tickets maiores. Então, é uma boa notícia. A gente já está, então, com corporativos empatando, que também é um fator importante de começar a desmistificar. Né? A gente tem empresas hoje no mercado extremamente engajadas, né? Usuários finais que desejam prédios sustentáveis, que colocam certificações como critérios de compra, que têm as suas metas de redução de carbono, e talvez seja um driver complementar relevante o prédio em si também ter essa tecnologia, né? Não, exato. E tem um adicional, né? Hoje, quando você olha o mercado lá fora, os prédios corporativos lá fora, eles têm uma taxa de locação mais alta do que o convencional. O aluguel é mais alto. As empresas querem estar nesses espaços, seja por sustentabilidade, seja por wellness, seja por melhor eficiência energética, do menor consumo de energia
do edifício na operação. O fato é que a gente tem visto um comportamento de aluguéis mais altos nos prédios de madeira lá fora. A gente vai terminar os primeiros agora, vai começar a obra, na verdade, dos primeiros agora. Então a gente vai conseguir verificar esse aspecto daqui a um ano. Maravilhoso. E me conta também uma outra curiosidade que eu vejo muito sobre essa pauta da madeira engenheirada, né? Eu acho que esse é um podcast que a gente se propõe também a tentar esclarecer dúvidas, e eu particularmente escuto muito sobre essa tecnologia, dúvidas e curiosidades. Qual é, mais ou menos, a quantidade de pavimentos que hoje já se desenvolve aqui no Brasil com madeira engenheirada, agora que a gente tem norma e tudo mais para isso? Os primeiros prédios que estão saindo mais baixos, né? Os nossos prédios, por exemplo, a gente tem o residencial de 4 pavimentos, e 2 corporativos de 3 pavimentos e um corporativo que é 3 pavimentos duplex, então ele é mais alto, é como se fosse 6 em altura. Então já são os primeiros aí que estão saindo. Eu acho que assim, conforme aconteceu em todos os lugares dos países que utilizam madeira engenheirada, isso é um gradual, né? A gente vai conforme o mercado vai, principalmente o mercado técnico, né? O mercado, vamos dizer assim, de engenheiros, bombeiros e normas e tudo mais, vai ganhando confiança no sistema, a gente vai conseguindo destravar algumas vamos dizer assim, limitações que a gente tem hoje. E foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Canadá, na Europa, e vai acontecer aqui também. É normal, faz parte. Então, acho que é um sistema que já tem a confiança lá fora. A gente já tem prédios de 25 andares feitos, em Milwaukee, por exemplo. Então, a gente tem total capacidade de fazer prédios de alturas altas. É só uma questão de, talvez, um pouco de regulação, um pouco de cultura. Acho que é por aí. Uma vez que a gente tem esses prédios prontos e ocupados, isso também se torna uma ferramenta importante para desmistificar uma série de questões, né? Até aquela questão, como que é a manutenção? Acho que todo mundo pensa que uma estrutura de madeira engenheirada em algum momento você vai ter que invernizar de novo, o brinco, né? Porque como se fosse a porta ou a janela de casa, né? E esse entendimento de que é uma outra estrutura, é tecnológico, é durável, são ainda aspectos a serem trabalhados nessa consciência do setor, né? E às vezes até do usuário. Eu acho que até que o usuário às vezes tem uma percepção melhor e menos dúvidas, mas é ainda tudo muito novo, né? É tudo muito novo, tem todo um aculturamento não só da cadeia, mas também do público em geral. Acho que é normal, faz parte. É o trabalho que a gente está fazendo. E o que vocês prospectam no final aqui para o Brasil? Assim, como que você falou um pouco dessa taxa de crescimento de 14% ao ano no mundo? Existe alguma perspectiva aqui no Brasil para esse tema? Ainda é muito novo, a gente não consegue falar sobre isso. É muito novo. O que está acontecendo é que a gente tem tido taxas de crescimento muito altas, porque é novo, então as bases são pequenas, então o crescimento acaba aparecendo. Mas o fato é que assim, nós estamos há 5 anos já com a NOA, desde dezembro de 2019, e a cada ano a gente vê mais e mais demanda, mais procura pelo sistema de madeira engenheirada, que é muito bom, né? É algo que eu acho que o que a gente busca é ter um espaço no mercado com os outros materiais, né? Se você olhar os nossos empreendimentos, eles são primordialmente híbridos, eles não são só madeira, é madeira de concreto e aço. Tem a fundação, né? Tem uma série de coisas que a gente ainda resolve com as outras tecnologias e tudo bem. E tudo bem, está tudo certo. E não só a fundação, né? Dali para cima também você tem um sistema híbrido que cada projeto tem uma solução ideal para aquele projeto e é isso que a gente faz aqui, né? A gente traz a melhor solução para aquele empreendimento para que a gente consiga ter um sistema mais eficiente em desempenho e em fabricação, né, em construção, vamos dizer assim. Então, bom, temos muitos benefícios da solução, né? Acho que tempo de obra, a matéria-prima ser renovável,
estocar carbono, os benefícios, enfim, da característica técnica do produto, né, térmico, dependendo de como uso, quanto isso também pode ajudar na acústica. Eu acho que industrialização, pegar pessoas e atrair essas pessoas para trabalhar com uma tecnologia nova. Então, eu acho que o caminho está muito bem respaldado em relação ao que a gente pode ter de benefício para o mercado como uma solução dessa, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que a gente está pavimentando esse caminho, tem muito para fazer ainda. A gente tem ambições muito maiores do que o mercado que a gente tem hoje, claro. E a gente está indo para esse caminho, a gente quer fazer acontecer e vai continuar investindo, vai continuar desenvolvendo esse mercado e cada vez mais trazer soluções de sustentabilidade para o setor. Acho que esse é o mote, né, principal. O objetivo principal é que a gente consiga fazer essa transformação que o setor precisa fazer, que é responsável por 40% das emissões de gás carbônico hoje, fazer essa transição para um mercado mais saudável, vamos dizer assim, mais equilibrado em termos de emissão de carbono, em termos de sustentabilidade. Hoje a solução que se tem é a madeira para a construção. Vamos ver, conforme as tecnologias vão avançando e outras soluções aparecem, a gente vai querer também olhar para elas e usá-las com certeza. Nico, a gente sempre termina aqui o nosso podcast com uma pergunta. Nosso podcast é o futuro das cidades. Então eu vou te perguntar o que para você, o que você deseja para o futuro das cidades? Eu acho que eu desejo um lugar bom para a gente morar, né? Acho que é isso tudo que a gente quer, que a gente mais quer, né? Morar e trabalhar. Então, quando a gente pensa no empreendimento imobiliário nosso, por exemplo, a gente olha, a gente fala assim, pô, que legal que a gente vai colocar isso no meio daquele bairro, um empreendimento diferente, algo que vai trazer uma estética bacana, algo que vai trazer uma harmonia para a vizinhança. Então, acho que é isso que a gente quer no final. A gente quer pedir licença, sem agredir ninguém, e trazer um produto que é muito mais qualificado, com mais qualidade em termos de não só processos construtivos, mas produto final melhor e mais sustentável em termos de também não agredir tanto quanto o mercado hoje agride o meio ambiente. Então, o nosso objetivo é trazer essa solução que faz o contrário, né? A gente, hoje, ao meu ver, é a solução factível para esse problema da descarbonização. E não vejo assim, o que eu acho que no futuro próximo, eu acho que as construções, para serem aprovadas, eu acho que a gente vai ter que começar a demonstrar balanços de carbono. Isso já acontece no Canadá. Já acontece no Canadá. E isso é uma tendência mundial, não estou falando que é Brasil só, é uma tendência mundial. O quanto tempo isso vai demorar para chegar aqui, a gente não sabe. Mas eu vejo isso com algo que as construtoras e incorporadoras deveriam estar de olho, porque uma hora vai chegar. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente sempre acaba, às vezes, tardiamente recebendo alguma onda, mas essa onda ela chega aqui e que a gente construa esse futuro. Eu tenho certeza que a gente está aí num caminho, às vezes um pouquinho mais lento, às vezes também alguns sprints acontecem, mas que esse futuro seja mais sustentável, sem sombra de dúvida. E eu acho que essas iniciativas também ajudam a gente a ter uma cidade melhor, né, para a gente morar. Acho que esse é o intuito final. Né? Sem dúvida. Nico, queria agradecer imensamente eu que agradeço. Fantástico. A sua participação, a essa conversa, conhecer um pouco dessa tecnologia, que ainda, como a gente conversou, não está ainda muito presente no Brasil, está crescendo e que ela cresça exponencialmente. Muito obrigada. Obrigado a você, obrigado pelo convite, foi um prazer. Não deixem de curtir os nossos episódios no YouTube, no Spotify. Fique aqui com a gente, comente e com certeza novos conteúdos vão ser produzidos para sempre trazer uma pauta para um futuro melhor para as nossas cidades. Até a próxima. Água limpa a se espalhar no encontro entre o passado e o que ainda... E para você, qual é o futuro das cidades? A segunda temporada do podcast Futuro das Cidades foi pensada para trazer reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais sustentáveis, resilientes, saudáveis e democráticas.
Gostaria de agradecer aos patrocinadores que apoiaram a segunda temporada, Sebrae, 3M, Braston e Roca Tintas. Muito obrigada! E você, não deixe de seguir e compartilhar o nosso conteúdo no Instagram, TikTok, YouTube e Spotify. E pra você, qual é o futuro da cidade?